Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Vamos ao ar pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br, nas terças-feiras às 11 horas da manhã. Em seguida, o áudio fica disponível no mesmo website e a versão em vídeo é publicada no canal da URGS no YouTube. O programa pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre, nas quartas-feiras às 11 da noite, nas sextas às 6 da tarde e aos domingos à 1 da tarde. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa que é um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Hoje estamos com a vice-reitora, Jane Fraga Tutkian, e o pró-reitor de Planejamento da URGS, Hélio Enquim. A universidade está iniciando seu inventário patrimonial, ou seja, aquela contagem, conferência dos bens patrimoniais. Esse inventário que é realizado periodicamente, anualmente, né? Mas desta vez nós temos uma nova modalidade lançada pela administração da universidade e então nós estamos, na verdade, a universidade está convocando uma participação um pouco mais ativa dos próprios servidores, né, professora Jane? Exatamente. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar os nossos ouvintes e aqueles que acompanham o diálogo. Quando nós pensamos na nossa gestão, nós tínhamos alguns princípios muito claros e entre eles nós tínhamos e temos a questão da transparência e essa transparência ela tem que acompanhar tudo aquilo que a universidade faz e também tínhamos e temos um compromisso com a modernização da gestão da universidade. Então, para que as pessoas possam entender por que nós vamos fazer essa semana do inventário do patrimônio da URGS, tudo aquilo que entra na URGS é patrimoniado, né? Então recebe um número, um código, e vai para o seu destino, as diversas unidades, os diversos órgãos da universidade. A universidade é muito grande, nós temos 5 campi e espalhados, né? Bom, ocorre com muita frequência de haver dentro das unidades a troca. Então, eu penso que está num determinado lugar, por exemplo, uma máquina, eu penso que está em um determinado lugar, mas dentro daquela unidade já está, inclusive pode ser em outra unidade. Ou já foi descartado e não foi dado baixa no equipamento. Então nós precisamos saber exatamente o que nós temos. E a partir disso foi desenvolvido, e o nosso pró-reitor vai explicar àqueles que nos acompanham, foi desenvolvido um aplicativo de tal forma que este levantamento do inventário não vai ser feito mais em papel, como se fazia antes, apenas pelo gerente da unidade ou por aquele que faz a gestão de equipamentos dentro da unidade ou pelo professor que ocupa a sala. O que nós pretendemos, e aqui já fica um convite, a que toda a comunidade efetivamente se engaje neste inventário, nessa semana que vai de 19 a 23. Vai ser muito fácil, eu mesma já fiz a experiência no gabinete, facilitou muito porque é através de um aplicativo que a gente baixa no próprio smartphone. Mas quem pode explicar isso com maior propriedade, que vem lidando e que viu a própria criação do sistema, é o professor Hélio.
Professor Hélio, quais são os servidores que vão desempenhar esse trabalho? Todos os técnicos, docentes, alguns? Sim, eu acho que seria importante só fazer uma observação preliminar, que é contextualizar a razão da inovação que nós estamos propondo, né? Há uma exigência legal, em primeiro lugar, de ter a contabilidade patrimonial de bens móveis, de bens imóveis e de ativos intangíveis, e a URGS tem esse desafio. No caso de bens móveis, além do que a professora Jane já comentou, nós temos, às vezes, implicações até que, vamos dizer assim, no sentido da vida do servidor. Porque se um bem é deslocado e não se encontra, e ele, por exemplo, o servidor está na etapa da sua aposentadoria, a não localização daquele bem pode prejudicar o processo e atrasar o processo de aposentadoria. É um exemplo. Além de outras questões de responsabilização sobre a guarda patrimonial do bem. Então, essa exigência também legal para todos os órgãos públicos, ela se enquadra naquela situação que nós buscamos evidenciar para outros assuntos também junto aos órgãos de controle e aos órgãos que regem a universidade. A universidade ela é diferente da média dos órgãos da administração pública federal. Ela é muito mais complexa, ela é mais ampla, ela tem uma diversidade de atividades, é mais heterogênea nos seus procedimentos, nos tipos de bens que compra, tá? Hoje mesmo eu estava lá autorizando uma importação de uma liga metálica que vem da Índia, de palódio e um outro metal. E aí a equipe ali que a gente estava conversando disse assim, tá, mas ontem nós estávamos comprando beterraba aí. Então, assim, essa diversidade, ela também tem que se aplica também à situação dos inventários, né, do registro patrimonial. O que acontece, então? Quando a universidade a tradição do levantamento físico, que é uma etapa preliminar, a primeira, que é o que nós estamos tratando aqui, o levantamento físico dos bens, ela era centralizada no Departamento de Patrimônio, com as máquinas tradicionais de leitura, né? E o que acontece? Muitas vezes se começou esse trabalho e não se conseguia terminar, porque é tão demorado, porque tem etapas de conciliação a posteriori, que quando a gente iria avançar já tinha uma alteração na estrutura. Então realmente era uma pendência com os órgãos de controle. Apontamentos da Corregedoria da União, do Tribunal de Contas, que a URGS e se aplica a todas as universidades. E quanto mais antiga e quanto mais complexa e avançada, como é o caso da URGS, maior a diversidade de bens a serem objeto desse levantamento. Então, nós, fazendo reuniões de avaliação dessa situação, concluímos que a gente poderia avançar incorporando e utilizando uma inovação tecnológica, até no espírito que a professora Jane comentou, do que é essa modernização. No plano de gestão da universidade está a palavra central lá de inovação. Então, nós passamos a pensar na possibilidade de usar aquilo que hoje é bastante presente na vida das pessoas, na relação com os vários órgãos, com prestadores de serviços, que é a interação entre o usuário e o fornecedor. Nesse caso, se pensou em fazer um aplicativo em que o próprio servidor, na sua sala, no seu local de trabalho, com muita facilidade pudesse registrar no seu smartphone, usando a rede da URGS, como ele usa em geral, para várias finalidades, e esse aplicativo, sendo conectado com o sistema patrimonial, poderia fazer a leitura e, a partir daí, as outras etapas serão feitas pelas equipes do Departamento de Patrimônio, da Proplan e por outras pessoas, inclusive em colaboração com os agentes patrimoniais que em cada unidade gestora da URGS estão designados assim como com essa função, né? Além dos próprios gerentes, além da participação dos diretores de unidades. Então, o que nós temos aí é uma inovação que busca fazer um trabalho simultâneo. É quase como um processo de colaboração, de participação, de uma semana de mobilização. E se for necessário um tempo a mais, será feito um tempo a mais. Nós estamos tratando isso com muito cuidado, fazendo testes para porque algumas unidades podem ter
enfim, nesta semana eventos ou, enfim, Isso, carga de trabalho maior ou menor, né? Então a resposta, voltando ao que foi a resposta à pergunta inicial, quem é que fará o levantamento físico? A ideia é que todos aqueles que tenham no seu local de trabalho bens móveis, né? Máquinas, móveis mesmo, mesas, cadeiras, armários, equipamentos, façam com uma fotografia através do aplicativo no smartphone, né, o registro, e nós teremos então um processo muito rápido de levantamento físico baseado no espírito de colaboração e de cooperação. Coisa que nós, pela realidade da universidade, pela sua complexidade, não vínhamos conseguindo fazer, porque não se a estrutura da universidade, ela realmente ela é muito complexa e exigente para o tipo de exigência normativa que se tem, e até normativa que, como eu disse, atinge a vida da perspectiva de cada servidor. Então, a ideia é essa. Sob esse prisma da questão assim, as pessoas podem se preocupar, mas vai aparecer mais problemas? Não. Até o contrário, vão aparecer mais soluções. Porque qual é o risco o risco positivo nesse caso que se corre? A oportunidade, então, nesse aspecto. É de que algum bem que não estava localizado mais no sistema de patrimônio, agora vai ser localizado, porque vai ser feita quase que uma varredura em toda a universidade. Então ele é até positivo. Muitas pessoas poderão ter bens que estão na sua guarda patrimonial e que nem sabiam, agora terão esses bens localizados. Ou seja, cada setor, na verdade, é que vai decidir quem vai fazer o que sobre cada... Por exemplo, esse microfone pode ser eu, o outro colega que também usa. Sim. Na verdade, isso aí vai ficar a cargo de cada setor, essa decisão. Nós fizemos uma etapa preliminar. O primeiro teste feito foi no CPD, porque o CPD criou o aplicativo sob nossa encomenda. E numa primeira etapa fizeram um teste. Depois nós fizemos um teste recentemente na Proplan, um projeto piloto aí sim na EasyFeed. Procuramos a direção da EasyFeed. Lá há uma pessoa que é o responsável geral pela área patrimonial. Foi feita a reunião com o grupo gestor patrimonial da EasyFeed, que por sua vez mobilizou as pessoas da EasyFeed. Nós vamos ter EasyFeed, um aprendizado, que é a Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia e dança. Exato. E é uma unidade bastante complexa da URGS. Grande e diversa. Né? Exatamente. Nós estamos nos mobilizando porque, como é um trabalho comunitário, vamos chamar assim, da organização, da nossa comunidade acadêmica, e é um trabalho que envolve o desafio de participação, de colaboração, tudo que são, vamos dizer assim, atributos das organizações contemporâneas e que a gente defende muitas vezes até nos próprios ambientes de trabalho e até politicamente, vamos dizer assim, um espírito de cooperação. Nós estamos trabalhando nessa linha. Mas para que isso seja efetivo, é necessário tanto capacitação, informação, quanto comunicação. Por isso nós procuramos a Secretaria de Comunicação da URGS para ter uma campanha, um apoio nesse processo, através da criação de subcomissões, né? Além da comissão do inventário que está centralizada na Proplan, mas que tem pessoas com vivência e experiência nessa área, nós teremos as subcomissões formadas por pessoas que também cuidam no dia a dia, nas unidades, desses temas, guarda patrimonial, registro patrimonial, né? Que são os agentes patrimoniais, além dos próprios gestores. Eu gostaria de complementar o que diz o professor Hélio, mas no sentido de esclarecer e tranquilizar as pessoas e chamá-las a participarem. Quando a gente fala em uma universidade de grande participação de todos os segmentos e tal, a gente coloca sempre em nível de ideologia, né? Mas a participação, ela na verdade se dá todos os dias em todas as ações grandes e ações pequenas.
Então, esse é o momento de toda a comunidade efetivamente participar. Eu não sei, Hélio, se tu vais falar do passo a passo, mas assim, eu posso falar da minha experiência. Baixa-se o aplicativo em segundos, né? Vai-se aquela plaquinha que tem a cadeira ou a mesa, aquela já patrimonial, fixa-se na fotografia da plaquinha, vai aparecer uma barra, né? E uma lista vermelha. E a partir daí o próprio aplicativo faz o seu trabalho. Então não tem mistério nenhum, não exige nada demais, né? Agora, é importante que todos participem, porque nós precisamos saber o que nós realmente temos na universidade. E não é importante só para a gestão ou só para atender uma demanda. É importante para cada um de nós. Porque, como disse o professor Hélio, nós temos na nossa carga, a gente diz, nós temos na nossa carga, né? Pelo menos a cadeira em que nós sentamos, a mesa que nós trabalhamos, o computador que nós usamos. E num determinado momento a gente tem, na aposentadoria, por exemplo, tem que dar baixa nisso, tem que prestar contas disso. Então, vem em benefício de toda a comunidade. Muitas vezes os bens eles estão na responsabilidade de uma chefia do setor, né, ou da direção da unidade. Sim. Com esse aplicativo, o servidor ele já se identifica na hora de fazer esse levantamento e ele se torna então o responsável, ou isso não altera essa responsabilidade que está assinalada pelos isso bens? Nós estamos cuidando para que não haja nenhuma interferência sobre essa questão. Na verdade, é só um levantamento de como é que está, da existência do bem com aquele código. Lá vai estar no sistema patrimonial uma pessoa responsável que já está lá. Isso não, o processo não é para fazer uma alteração nisso. Sim. A não ser que depois, na conciliação, numa outra etapa, o próprio responsável patrimonial queira mudar, ou seja, se detecte que é necessário, que não está bem alocado patrimonialmente, né? Mas isso já pode ser feito atualmente, né? O trabalho é só um trabalho de levantamento físico dos bens, mas como ele é conectado através da rede ao sistema, ele vai facilitar muito o esclarecimento, a correção, os ajustamentos eventualmente necessários. Né? E ao mesmo tempo vai nos dar um avanço muito rápido, porque como vai ser uma grande colaboração, um grande esforço conjunto que é de várias pessoas, para cada um vai ficar uma tarefa muito simples, né? Como a professora Jane comentou. No seu ambiente restrito de trabalho, só que vai estar sendo feito simultaneamente por todas as pessoas, todos os servidores que tiverem alocados para isso, que tem sua sala, e que vão decidir. Às vezes tem 2 ou 3 pessoas que estão trabalhando na mesma sala e vão decidir quem é que faz, né? A gente tem detectado até o interesse das pessoas em vivenciar essa inovação, em poder participar, né? Muitas vezes, aqui na rádio, por exemplo, quase todos os locais ninguém tem um computador que só uma pessoa use, enfim, claro. Os bens são de... Então vai haver essa negociação aí, exatamente, né? Uma deliberação conjunta, ou a chefia vai conversar com as pessoas. Ou seja, o servidor que fizer o levantamento daquele bem, ele está se identificando, então, e fica registrado que ele fez o levantamento e não que o bem está agora sob sua carga. Porque realmente eu também baixei o aplicativo e acho que, pelo menos para quem paga contas pelo celular e tal, não é nada muito difícil mas acho que no uso surgem várias dúvidas, né? Essa é uma que as pessoas têm perguntado, ou a questão de se não há sinal naquela sala, né? Aqui, por exemplo, o sinal é difícil, né? Eu imagino que vão surgindo... Certo. Se não há sinal, tem que fazer uma coisa mais registro, manual. Exatamente. Né? A questão de quando não houver sinal no local de coleta, existe uma alternativa, né? Com relação à questão dos nomes, quando a placa não estiver clara, como é que poderá ser feito o registro? Isso, os bens que já não têm placa. Já não tem placa. Ok.
Professora Jane, mais alguma coisa? Seria... Não, eu só gostaria de esclarecer que essas dúvidas, elas vão ser exceções, porque é tão fácil o processo que não constituirão uma dificuldade que se possa dizer, olha, a maioria não aconteceu porque não pôde fazer. E quero ratificar a toda a comunidade o convite, e esse é um convite, para que participem da semana do inventário. É importante para a universidade, mas é importante para cada um dos servidores da universidade. Agradecemos então a presença da vice-reitora, professora Jane Fraga Tutiquian, e do pró-reitor de Planejamento, professor Hélio Enquim. Diálogos URGS é um programa multiplataforma, uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. O público pode entrar em contato pelo e-mail dialogos@urgs.br. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com supervisão do engenheiro Luiz Sperotto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Felipe Pimentel, de Francisco Milanês e Vinícius Dutra. Nos 1080 e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.